Olá pessoal, tudo bem? Vou fazer a correção aqui da atividade que foi passada para vocês. Para isso, eu já organizei aqui minha planilha, coloquei os exercícios aqui e dei uma organizada aqui, criando algumas tabelas com as funções mais utilizadas. Primeira coisa, organizar. Depois ler e entender o que tem aqui e adicionar os argumentos. Vamos lá. Uma pessoa deve a outra, importância, R$ 12.400. Então, hoje ela deve R$ 12.400. Para a liquidação da dívida, propõe os seguintes pagamentos: 3.500 ao final de 2 meses. Então, o que eu coloquei aqui? Ó? Então, vamos colocar aqui, daqui 2 meses, ele vai pagar R$ 3.500. Certo? Aqui não muda. Aí, vamos lá. Ao final de 5 meses, ele vai pagar R$ 4.000. Só que são 5 meses daqui, contando a partir de hoje. Então, se já foram 2, aqui são 3 agora. Ao final, depois mais R$ 1.700, ao final de 7 meses, né? Ó, se já foram 5, aqui são 2. E o restante em um ano. Bom, se foram 2 com 3, 5 com 2, 7, para um ano faltam 5. E o restante, quanto que é o restante? Não sei, vamos ver lá. Sendo a taxa de juros 3%. Então, taxa tudo 3%. E aí, vamos ver quanto que ele vai pagar e quanto que ele deve. Então, eu vou fazer aqui valor futuro. Valor futuro, eu tenho a taxa, o número de períodos e o valor presente, que deve entrar negativo, como nós já vimos em aula. Então, quanto que ele deve? Daqui 2 meses. Deixa eu arrumar isso aqui. Alinhamento, isso aqui fica igual. Ó. Daqui 2 meses, ele deverá R$ 13.155,16. Só que ele vai pagar R$ 3.500. Bom, então vamos para o próximo, calcular o próximo. Então é 13 mil menos o que ele pagou. Então ele estava devendo 9 mil. Quanto que tem aqui? Valor futuro. De novo. Valor futuro é a taxa, número de períodos e valor presente, que deve entrar negativo. Então daqui 3 meses, daqui 5 meses, ele estará devendo 10 mil e pouco. Se ele vai pagar 4 mil, então vai ser 10 mil menos os 4 mil. Vamos fazer valor futuro de novo. Valor futuro. Então eu tenho taxa, eu tenho número de períodos e eu tenho valor presente. São 6 mil e pouco. Ele estará devendo 6.949, que é igual ao que ele devia menos o que ele pagou. Então, quanto que ele deve? 5 mil e pouco. Vamos fazer o valor futuro para saber daqui um ano. Então, eu tenho taxa, número de períodos e valor presente negativo. Tá aqui. Quarta parcela será isso aqui: R$ 6.085,47. Exercício 1. Era só entender ele estava bem tranquilo, bem fácil. Vamos para o próximo. Uma instituição financeira emite um título sobre o qual paga uma taxa de 12%, então vamos lá, 12%, ao quadrimestre. Se o investidor necessitar de R$ 32.000 daqui 2 anos, então valor futuro, R$ 32.000. 2 anos, opa, 32 mil. Daqui 2 anos, então período, 2 anos. Quanto deverá aplicar nesse título? Bom, a gente sempre fala que o tempo tem que estar igual, seja em taxa quanto também em tempo, né? Então aqui está em quadrimestre, mensal, e aqui está em ano, tem que igualar. Então vamos por ano, vamos dividir o ano por quadrimestre. Em um ano eu tenho 3 quadrimestres, porque 4, 8, 12, 12 meses. Então em 2 anos eu tenho 6 quadrimestres. Quanto que ele estará devendo no valor futuro? Opa, isso aqui é valor presente, R$ 32.000. Não, é isso mesmo, tá certo. Quanto que ele precisa depositar? Valor presente. Então vamos fazer o valor presente. Então eu tenho a taxa, eu tenho o período e eu tenho o valor futuro, que tem que entrar negativo. Para ter esse valor, eu teria que depositar hoje R$ 16.200, R$ 212,20. Bem tranquilo o exercício. Vamos para o terceiro.
Paulo tem 150 mil aplicados em um fundo de investimento. A taxa de juros composta de 20% ao ano e quer comprar um apartamento de 200 mil reais à vista. Para adquirir imóvel, ele está diante de duas possibilidades. Comprar a prazo mediante o seguinte plano de financiamento proposto pelo vendedor. 80 mil reais de entrada, 84 mil no final de um ano e 83.500 no final de 2 anos. Segunda proposta. Comprar à vista, obtendo um empréstimo de 50 mil reais. A taxa de juros composta de 30% ao ano, a ser paga no final de 2 anos. Por qual dos dois planos Paulo deveria optar? Então vamos ver aqui. Vamos pegar a primeira opção. Deixa eu colocar isso aqui. Vamos fazer o seguinte, vou descer um pouquinho aqui. Tá. Vou pôr aqui, ó. Opção 1. E aqui, opção 2. Vamos lá. Vamos lá. Opção 1. Para adquirir imóvel, ele está diante, ele tem 150 mil, certo? Vamos colocar aqui também o que ele tem. Ele tem hoje, ele tem 150 mil reais. Tá. Opção 1, comprar o prazo mediante o pagamento, financiamento proposto de 80 mil reais. Então ele tem que dar 80 mil de entrada. Essa é a opção 1. Então ele já não teria 150 mil. Ele teria 150 mil, vou colocar um igual aqui. Ele teria 150 mil menos os 80 mil. Bom, suponhamos que ele deu a entrada de 80 mil, sobrou 70. Ao final de um ano, ele tem que pagar 84 mil reais. Vamos ver quanto que ele terá se ele deixar esse dinheiro aplicado. Valor futuro. Então eu tenho taxa, eu tenho período e eu tenho valor presente. Eu não coloquei os valores aqui, então não vai mudar. Vamos colocar os valores aqui. Comprar a prazo, 80 mil de entrada, 84 mil um ano. Então, período, um ano, 12 meses. A taxa, cadê? O dinheiro dele está investido a taxa de 20% ao ano. Então é um ano, então tem que ficar em um aqui. A 20% ao ano. Quanto que ele terá? Ele terá 84 mil, ó. Aí ele vai ter o dinheiro para saldar, que é a segunda parcela. Só que ele vai ficar zerado, né? Que ele teria que dar mais R$ 83.500 ao final do segundo ano. Ele teria que arrumar esse dinheiro. Essa seria a opção. Então, ele vai dar 84 mil reais. Não vai sobrar nada. Ele vai ter que arrumar esse dinheiro. Vamos ver aqui o que falta. Então, faltaram aqui. O que vai faltar? Ele vai ter que arrumar aqui 83.500. Vamos continuar aqui para a gente decidir. Vamos ver a segunda opção. Comprar à vista. Obtendo um empréstimo de 50 mil reais. Então, valor presente, 50 mil reais. A taxa de juros composto, 30% ao ano. A ser pago ao final de 2 anos. Bom, então 2 anos. Vamos ver quanto que ele estará devendo daqui 2 anos. Esse aqui é de final de 2 anos, né? Vamos fazer esse aqui também. Valor futuro. Então, ele terá valor futuro. Eu tenho taxa. Eu tenho número de períodos. E eu tenho valor presente. Bom, ao final de 2 anos, ele estará devendo 84 mil reais. Certo? Correto? Bom, e aí? O cálculo está aqui agora. Eu tenho que decidir o que fazer. Aí tem várias coisas que eu poderia fazer. Ao final de 2 anos, vou colocar aqui, ó, 2 anos. Aqui também, 2 anos. E aí tinha uma análise, né? E aí uma escolha, o cara ia fazer. O que eu poderia pensar? Tudo depende como ele vai fazer. Ele vai estar devendo 84.500. Bom, eu poderia... Aqui, eu estou com meu apartamento. Eu poderia pegaria aqui, ó, 84 mil reais, se eu não precisasse morar no apartamento. Eu alugaria. Suponhamos que eu alugasse esse apartamento por 2 mil reais.
e não gastasse nenhum tostão desses R$ 2.000 e aplicasse ele. Seria uma opção. Daqui 2 anos eu teria um valor já para bater dessa conta, né? Nessa outra opção, eu ficaria sem dívida durante 2 anos. Só que eu também teria aqui R$ 83.500 para pagar. O que eu poderia fazer? Se eu não morasse no apartamento, também alugar. Então tudo isso é analisar. Mas o que conclusão que eu chego aqui? Nessa opção, na primeira opção, ele estaria devendo menos, R$ 1.000 a menos. Então, a princípio, aí eu teria que fazer vários cálculos, entender todas as possibilidades. A princípio, eu escolheria a opção 1, sem conhecer todas as opções, tá? Sem estudar todas. Mas vamos lá agora para exercício 4. O Magazine Luiza e a rede Corcovado de hipermercados vende uma determinada marca de aparelho de som do tipo home e cinema, pelo mesmo preço à vista. Na venda a prazo, ambas as lojas cobram uma taxa de juros composta de 10% ao mês. Então, taxa, eu já vou colocar aqui, ó, 10%. Com planos de pagamento distintos. Comprando no Magazine Luiza, um consumidor deve pagar R$ 2.000 no ato da compra e R$ 3.025 depois de 2 meses. Enquanto que na rede Corcovado, ele pode levar aparelho sem desembolsar dinheiro algum, pagando uma parcela de R$ 1.980 em um mês após a compra e o saldo em 2 meses após a compra. Qual o valor à vista do aparelho? Então, vamos lá ver como que é. Se o consumidor comprar o aparelho de som a prazo na rede Corcovado, qual o valor da parcela final? Então são duas questões. Ele quer saber qual o valor à vista. Vamos calcular aqui. Vamos pegar aqui, ó, mas o consumidor deve pagar no anual da compra e 3.000 e pouco ao mês. Bom, se ele tem que pagar R$ 2.000 e 3.025, então vamos ver aqui, esse aqui, Magazine Luiza. Um pouquinho, ó, Magazine Luiza. Vamos fazer esse cálculo aqui. Deixa eu descer um pouco para não ficar muito colado aqui. Magazine Luiza. Então eu teria que daqui 2 meses pagar R$ 3.025. 2 meses. A taxa de 10%. Quanto que seria? Opa, 3.025 embaixo. Quanto que seria o valor hoje? Vamos calcular o valor presente. Valor presente, eu tenho taxa, eu tenho período e eu tenho valor futuro. Eu vou pôr negativo. Então, o valor presente daria R$ 2.500. A parcela, então, valor aqui, preço. Vou colocar aqui preço. O preço do equipamento é igual a isso aqui, mais os 2.000 que ele deu de entrada. Então, o preço do equipamento seria R$ 4.500. Seria isso, né? Vamos ver. Vamos ver pela rede Corcovado. Ele pode levar aparelho sem desembolsar dinheiro algum, pagando R$ 1.980 um mês após a compra e saldando o restante ao final. Tá? Então, aqui nós temos já qual o valor à vista do aparelho de som. O valor à vista, nós teríamos aqui, ó, R$ 4.500. Tá? Aí, o que ele pede mais? Se o consumidor comprar o aparelho de som a prazo na rede Corcovado, qual o valor da parcela final? Então, vamos por aqui, ó, rede Corcovado. Bom, se o aparelho custa, valor presente é igual a R$ 4.500 e ele paga daqui, pagando uma parcela de R$ 1.980 daqui a um mês. Então vamos ver quanto que estará custando esse aparelho daqui a um mês, valor futuro. Valor futuro eu tenho taxa, eu tenho período e eu tenho valor presente que deve entrar negativo. Vamos colocar aqui a taxa, período, um mês. A taxa de 10% ao mês. Correto? Vamos conferir aqui, 10% ao mês. Daqui a um mês ele estará devendo R$ 4.950. Suponhamos que ele pague, quanto que ele paga? R$ 1.980. Se o consumidor comprar o aparelho a prazo, Corcovado, qual o valor da parcela final? Vencível em 2 meses.
Então, quanto que será o valor aqui? Preço. Então, eu tenho preço. Quanto que sobrou? Então, eu tenho isso menos isso. Ok? Só que aí, isso aqui é a primeira parcela. Eu teria que fazer a segunda aqui, ó. Vamos lá. O que eu tenho aqui? Aqui é igual a isso, que é o que ele deve. Eu tenho os 10%, tenho um mês. Quanto que ele deve? Vamos ver aqui. Ele pretende pagar o restante no final do mês. Então, ele teria que pagar igual R$3.267. Então, vamos conferir isso aqui. Se o consumidor comprar um aparelho de som a prazo na rede Corcovado, qual o valor da parcela final, vencido 2 meses após a compra? Então, o valor final seria de R$3.267. E qual seria o valor, valor à vista do aparelho? R$4.500. Feito. Vamos para o quinto exercício. Quanto acumularia o investidor no fim de 2 anos, se fizesse a partir de hoje 24 depósitos mensais de 20 mil em uma instituição financeira que paga juros à taxa composta de 3,5% ao mês? Então, taxa 3,5%. Ele arredondou, ó. Vou aumentar as casas decimais para ele aparecer como eu quero aqui, ó. Quanto acumular o investidor no final de 2 anos? Bom, 2 anos. Lembrando que tem que estar no mesmo tempo. 2 anos, aqui está em meses, então 2 anos, 24 meses. A partir de depósito mensais de 20 mil. Depósito PGTO, 20 mil reais. E ele quer saber valor futuro. Então, valor futuro, eu tenho taxa, eu tenho período, 24, e eu tenho pagamento. Vai entrar aqui, ó, cadê o pagamento? Cadê? Ah, aqui. Tá aqui. Vamos colocar negativo, né? Pagamento. Quanto ele teria? Opa! R$733.000. Será que tá certo isso? Vamos ver aqui. Vamos mudar alguma coisa aqui no cálculo para ver, que eu achei esse valor meio alto, né? Será que é tudo isso? Se eu tirasse o negativo, quanto que daria? Daria negativo, por isso que eu coloco negativo. Mas continua dando o mesmo valor. Mas eu às vezes desconfio que o valor está alto. Opa, peraí, inverti aqui. O que eu faço para verificar se... Pagamento 20 mil. Todo mês. E confirmação 20 mil, 2 mil. 20 mil. O que eu faço para verificar se está certo? Faço o cálculo ao contrário. Então, o que eu tenho? Valor futuro aqui, ó, é igual a isso aqui. Suponhamos que eu tenho aqui, ó, 24 pagamentos. A taxa de 3,5. Quanto que eu tenho que depositar por mês? Vamos ver lá. Vamos fazer aqui, ó, PGTO, né? Vou fazer um PGTO aqui para ver se bate. Eu tenho a taxa, eu tenho o número de períodos e eu tenho o valor futuro. Quanto que eu terei que depositar? 20 mil reais. Bateu. Vamos fazer então aqui também o valor presente? Ah, nem dá, né? Não precisa, não tinha valor presente. Aqui já bate, tá? Já acabou, então está correto. Então, quanto acumularia? Ele teria R$733.000, 330,56. Exercício 6. O investidor deseja acumular 10 milhões por meio de depósitos mensais a partir de hoje, no valor de 100 mil. Depósito mensal de 100 mil. Então, vamos lá, entendi. Então, 100 mil reais de PGTO. Ele quer investir de acumular 10 milhões. Então, ele quer no valor futuro 10 milhões. Vamos lá. Certo? 10 milhões. A partir de hoje, 100 mil. Seus depósitos rendem a taxa de 4% ao mês. Taxa 4%. Pede-se indicar o número de depósito e o valor de um último depósito mensal, se houver, maior do que o valor dos depósitos anteriores. Então, o que ele quer saber? Quantos depósitos eu tenho que fazer? Aqui, ele não vai dar exato, tá? Ele não vai falar, ele vai aproximar, principalmente o último valor. Mas vamos fazer o cálculo aqui para a gente ver.
Então, o que ele quer saber? Número de períodos. Vamos lá. NPER. Então, eu tenho a taxa. Eu tenho PGTO. Vamos colocar negativo isso aqui. E tenho valor futuro. Vamos ver se ele me dá o tempo aqui. Ó, ele deu 41 e alguma coisa. Vamos ver aqui por quê. Ele quer saber aqui, ó. Essa foi uma pergunta, 41 meses, mais ou menos. Vamos fazer o cálculo aqui para a gente ver. Se eu pegar aqui, ó. Então vamos pegar aqui que eu tenho PGTO de 10 mil. Taxa de 10 mil, não, 100 mil. Taxa 10%. 41. Vamos ver quanto que falta aqui, valor futuro. Para responder a segunda. Valor futuro, eu tenho taxa, eu tenho número de períodos e eu tenho os depósitos, 100 mil, negativo. Opa, bateu aqui, hein? Peraí, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver que tem alguma coisa errada aqui. 10 milhões, opa, aqui são 10 milhões, né? 10 milhões aqui também, deixa eu ver o que eu errei aqui. Vamos lá. É 4%. Por que 10% aqui? Tá errado aqui, ó. 4%. Tá? Bom, eu depositando a 4%, ó, e depositando 100 mil, não daria 10 milhões, daria 9 milhões e pouco. Quanto que faltaria? Então é igual a isso menos isso. O que eu teria que fazer? Eu teria que depositar, então, isso mais isso. Então, a resposta 1 teria 41 meses, certo? Vou até arredondar aqui. 41 meses. E a resposta 2, que ele pergunta aqui, ó. Indicar o número de depósitos. Resposta 1. E o valor de um único depósito mensal se houver maior do que o valor dos depósitos anteriores. Então, o último depósito seria R$ 117.346,37. Sendo R$ 17.346,37 a mais que os outros depósitos. Então, 40 de 100 mil e 1 de 117 mil. O exercício foi esse. Espero ter ajudado. Vou lançar uma outra atividade aí de recuperação. Espero que com esses exercícios que eu fiz hoje, você tenha colaborado. Mais uma dica. Às vezes acontece, vamos lá agora, fora do exercício, mais uma explicação aqui para vocês não se perderem. Às vezes acontece, eu já falei em sala com vocês, o pagamento ser pré-antecipado. Depois eu vou mandar outro exercício falando sobre pagamento pré e pós. Quando os juros começam a incidir a partir do início do mês e quando ele incide a partir do final. Outro detalhe que eu tenho, quando eu tenho pagamentos que são efetuados no meio aí do decorrer do tempo. Vou explicar isso em um próximo vídeo, mas enviarei assim que possível. Abraço e até mais.